Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Giordano e vou trabalhar geografia com vocês. A nossa aula número 1, ela vai trabalhar noções espaciais, escalas e projeções cartográficas. Vamos lá? Então, nós temos aqui a mãe de todas as noções espaciais, a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela vai servir como uma orientação básica para qualquer questão que tu for fazer no vestibular ou em qualquer outro lugar. A rosa dos ventos, ela é a tua orientação básica. A partir dela, tu vai poder te dizer onde é norte, onde é sul, leste, oeste e assim por diante. Nós temos na rosa dos ventos os pontos cardeais, que são norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Só que, além de saber esses pontos, obrigatoriamente, nós vamos ver outros nomes atribuídos a essas posições. Como, por exemplo, o sul nós podemos chamar de meridional. Vamos lembrar, qual é o ponto mais meridional do Brasil? O Chuí, localizado no sul do Rio Grande do Sul. Ou também, um outro nome pode ser austral, ok? Então, meridional ou austral se referem ao sul. O norte podemos chamar de setentrional ou também boreal. Vamos recordar, a aurora boreal é um fenômeno que ocorre no norte da Europa, ok? Agora, leste-oeste. Nós temos o oriente, quando nós estamos querendo nos referir ao leste, e o ocidente ao oeste. Nós temos, em relação ao Sol, nascente para leste e poente para oeste. Vamos lembrar, um detalhe importante, o Sol ele não se move, pessoal, ele não se move. É a Terra que realiza movimentos como rotação e translação que façam com que o Sol tenha um movimento aparente. Portanto, o Sol ele permanece parado, é a Terra que gira ao redor dele. Faz um movimento de rotação e de translação, certo? Vamos ver agora aqui no mapa alguns exemplos práticos de como nós podemos utilizar essas noções espaciais. Observem este mapa-mundi. Este mapa-mundi, ele mostra o quê? As áreas continentais. É interessante vocês verem que, em relação a nascente e poente, pode mudar dependendo do país que tu vai. Olhem este exemplo aqui. O litoral brasileiro, o nascente sempre ocorre aonde? No Oceano Atlântico. Então, no Oceano Atlântico é onde o Sol nasce. Qualquer brasileiro, quando vai à praia, quando vai ao litoral, ele vê o Sol nascer sobre o oceano. Porém, e se você estiver no Chile? Ou se você estiver na costa oeste dos Estados Unidos? Você vai perceber que o Sol nasce no continente e ele se põe no Oceano Pacífico. Então, lembrando bem, hein? Não pode esquecer. E aquela questão básica que tu aprendeu lá no colégio, talvez antes de chegar na quinta série, ela vale. O Sol nasce para onde? Ele nasce a leste. Coloca a tua mão direita para o leste, a tua mão esquerda para o oeste. Pronto, tu já está se referindo no espaço, né? E já está certamente dominando este assunto. Ok? Agora, uma outra questão básica, latitude e longitude. O que nós temos em relação à latitude e longitude? Primeiro, não existe ponto na Terra que não tenha uma latitude e uma longitude. O conjunto de uma latitude e uma longitude chama-se coordenada geográfica. A coordenada geográfica ela é um ponto que tem essas duas questões aqui para tu analisares. Qualquer ponto que tu pegares na Terra sempre vai ter, então, uma latitude e uma longitude. Uma questão importante que tu tem que saber. Primeiro, quando nós falamos de latitudes, nós iremos trabalhar futuramente com zonas climáticas. As zonas climáticas são definidas em função da latitude. E quais são essas zonas? Zona tropical, temperada e polar.
E a longitude, ela é definida, né? Tu pode trabalhar futuramente a partir dela com os fusos horários. Então vamos lembrar, zona climática, latitude, fuso horário, longitude. Vocês querem ver um detalhe? A latitude, ela varia de 0 a 90 sul, 0 a 90 norte. A longitude varia de 0 a 180 oeste e de 0 a 180 leste. Vocês estão percebendo que aqui tem números com valores positivos e negativos? Justamente isso. Quando nós falamos de latitude, o que é norte é positivo e o que é sul é negativo. Cuidado, hein? Se não aparecer o positivo, tu vai entender que isso é norte, porque o positivo não precisa aparecer. Quando tu fala de longitude, observem que o oeste é o negativo e o leste é o positivo. Mais uma vez, então, se aparecer alguma longitude negativa, tu sabe que estamos se referindo ao oeste. E observem bem, nós podemos dividir esta latitude e longitude em 4 quadrantes. 1, 2, 3 e 4. O Brasil se insere predominantemente neste quadrante, ok? E qual é os valores aqui? Menos de latitude e menos de longitude. E observem bem, não se esqueçam, o que define o limite entre leste e oeste? Olha lá, o meridiano de Greenwich. E o que define o mundo entre hemisfério norte e hemisfério sul? A linha do Equador. Meridiano de Greenwich, em Londres, onde teve as Olimpíadas de 2012. É esta linha vermelha. A linha do Equador é esta linha azul. Como nós podemos perceber, então, né, uma pequena parte do território brasileiro se enquadra dentro do hemisfério norte. Certo, pessoal? Então tá. Seguindo aqui, ó, uma questão importante. Observem que neste primeiro mapa nós temos o que? Os paralelos. E esses paralelos, então, são definidos de acordo com o quê? Ó? Vamos pegar aqui, ó, Trópico de Câncer, Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Antártico e assim por diante. Vamos lembrar, o que define a diferença de zonas climáticas? A radiação solar sobre a superfície terrestre. E uma outra questão, aqui nós temos os paralelos, ok? E aqui nós temos então os meridianos. Vamos lembrar então, mais uma vez, paralelo 0, linha do Equador. Meridiano 0, meridiano de Greenwich. Certo? Isso aqui é um assunto muito importante, hein? Dá uma olhada com atenção. Então agora nós vamos falar sobre escala, pessoal. Escala é um assunto fácil, mas as pessoas tornam ela difícil. Por quê? Tu deves compreender, primeiramente, a lógica da escala. A escala, pessoal, ela não tem mistério algum. É um dos assuntos mais temidos da geografia. Mas observem bem, nós vamos ver inicialmente aqui como funciona a lógica, o pensamento dentro da escala. Observem bem, nós temos o mapa do Brasil e o mapa da América Latina, uma parte da América Latina e uma parte da América Anglo-Saxônica. Mas observem bem, quando nós comparamos esses dois mapas, observem aqui, a escala maior é deste primeiro mapa e a escala menor é deste segundo mapa. Observem bem, a área que está sendo mostrada neste primeiro mapa, ela é menor. Se a área é menor, evidentemente que ela vai ter mais o quê? Detalhes. Ou seja, quando tu tem um mapa com uma área menor, tu vai ter uma riqueza maior de detalhes. Agora, quando tu tem um mapa que tem uma área maior, tu vai ter o quê? Um menor número de detalhes. Ou seja, este mapa aqui, o segundo mapa, ele foi reduzido mais vezes para poder o quê? Caber dentro aqui. Este aqui foi reduzido menos vezes. O mapa é isso. Isso é escala. É tu reduzir da realidade para um mapa. Só que nesta redução, tu vai manter o quê? A proporção desses lugares. E quanto maior a área, e quanto mais tu tem que reduzir, maior vai ser o quê? O valor numérico da escala. E se o valor numérico da escala é maior, ela, por consequência, é uma escala menor. Ok? Não confundam isso. Olhem bem, aqui a escala é maior, porque o valor numérico dela é menor. Certo?
Então, quer dizer, ela foi reduzida número menor de vezes do que este segundo mapa aqui, ok? Essa aqui é a parte essencial, essa aqui é a parte inicial de escala. Se tu compreender essa relação, beleza, o resto fica fácil. Quando nós chegarmos nos cálculos, vocês verão, o cálculo é a parte mais fácil de escala. Por quê? Porque o cálculo é só aplicar a fórmula e multiplicar. Pronto. Aqui não. Aqui tu tem que entender qual é a lógica disso. Vários vestibulares atuais estão trazendo o quê? Exercícios de escala onde tu não precisa fazer cálculos. É uma tendência. Ou seja, tu deve compreender a ideia central do exercício de escala, que se baseia justamente nisso aqui. Certo? Olha lá. Então, qual é a fórmula mágica do exercício de escala? Dzão igual a Dzinho vezes E. O Dzão, o D maior, ele significa a distância real. E a distância real, geralmente, ela é em quilômetros. Pode ser em metros também. A distância gráfica, ela geralmente é em centímetros, mas ela pode também ser em milímetros. E a escala, ela não tem centímetro nem quilômetro. Ela acompanha o que tu for multiplicar junto a ela. Ok? Então observem bem. Qual é a questão que tu deve saber? Por que a distância real ela é em quilômetros? Porque vamos pensar o seguinte. Tu vai da tua casa até um litoral. Vamos supor que tu percorra 200 quilômetros, 100 quilômetros. Tu vai me dizer em quilômetros e não em centímetros a tua distância. Porque dependendo do teu interesse, tu vai usar quilômetro ou centímetro. Agora, quando tu fala de um mapa, a distância entre dois objetos no mapa, tu vai geralmente falar o quê? Em centímetros e não em quilômetros. Então, de acordo com a tua necessidade, tu vai usar quilômetro ou centímetro. Por isso tem que ter cuidado nisso. Geralmente é quilômetro, distância real, e centímetro, mas pode mudar. Metro ou milímetro, quem sabe. Bom, pessoal, então agora nós vamos para o quadro mostrar um exemplo de como se transforma centímetro para quilômetro e vice-versa, assim como utilizar um exemplo prático dessa fórmula aqui. Vem comigo. Então, se nós temos 6 quilômetros, tu tens 6 quilômetros e tu quer passar para centímetros, tu vai acrescentar 5 zeros. Olha lá então, número 6, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Ou seja, de quilômetro para centímetro, eu acrescentei 5 zeros. E se eu quiser transformar centímetro para quilômetro? Os 5 zeros vão permanecer, porém atrás do número 6 e utilizando a vírgula. Observem bem, 6 centímetros. Eu terei 0,00006 quilômetros. Observem bem, eu passei centímetro para quilômetro e eu utilizei, olha lá, os 5 zeros exatamente como estavam aqui, ok? Então, muito cuidado com isso, certo? E agora eu vou mostrar um outro exemplo de como é que se faz esta fórmula aqui, certo? Então agora eu vou mostrar um outro exemplo. Olha lá. Então, vamos recordar sempre disso, hein? O maior problema da escala é quando a pessoa não faz essa conversão correta. Então vamos lá. Vamos supor um exemplo. Entre duas cidades, a distância real entre elas, olha lá, é de 25 quilômetros, certo? Entre duas cidades, a distância real, 25 quilômetros. Vamos supor que tu tem uma escala, olha lá, de 1 para 500 mil, certo? 1 para 500 mil. O que tu quer saber nesse teu cálculo? Qual é a distância gráfica? E a distância gráfica, provavelmente, ela vai ser em centímetros. Então vamos lá. Utiliza a fórmula mágica. Dzão é igual a Dzinho vezes E. Qual é o Dzão? 25 quilômetros. Igual a distância gráfica vezes somente o 500 mil tu vai utilizar. Em escala não se coloca o 1 para, o 1, 2 pontos. Somente o 500 mil. Então,
500 mil. Só que agora eu vou passar esse valor aqui para baixo. Distância gráfica é igual a 25 km por 500 mil. Só que tem um detalhe. Se a minha distância gráfica é em centímetro e aqui está em quilômetro, eu vou utilizar o quê? A conversão. Então eu vou colocar 5 zeros após o 25. Olha lá então. Distância gráfica é igual a 25, 1, 2, 3, 4, 5, sobre 500 mil. Bom, eu vou cortar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 sobre 5. 5 centímetros. Portanto, essa é a distância gráfica. Num mapa com 25 quilômetros de distância real e escala 1 para 500 mil, no mapa tu vai ter uma distância gráfica de 5 centímetros. Fácil? Tranquilo, pessoal. Isso é muito tranquilo. O único problema é fazer a conversão correta de centímetro para quilômetro. Ok? Vamos ver agora um assunto importante também sobre projeções cartográficas. Uma questão interessante. As projeções que eu irei mostrar aqui não são as únicas, mas são as 3 mais importantes que caem em vestibulares. O que tu tem que saber? São as projeções cilíndricas e existem 2 autores principais dentro da projeção cilíndrica. Quais são esses autores? O Mercator e o Peters. A projeção de Mercator, ela tem uma visão eurocêntrica do mundo. É o mapa mundi que nós conhecemos. E ele é um mapa muito bom para a navegação. Por quê? Porque ele prioriza as formas do continente. Porém, o tamanho deles fica distorcido. Vocês podem analisar que as regiões polares ou o norte da Ásia estão exageradamente grandes. Isso por quê? Porque nesta projeção, as regiões próximas à linha do Equador mantêm suas proporções mais próximas da realidade e as regiões polares são mais distorcidas. O Peters, ele valoriza o mundo subdesenvolvido dentro da sua concepção de cartografia. Observem que a América Latina, principalmente, e a África estão o quê? Aparentemente esticados. O que o Peters ele faz? Ele valoriza o tamanho dos continentes, mas a forma deles é distorcida. Portanto, se tu queres saber de fato como é o contorno, a forma dos continentes, a projeção ideal é o Mercator. Mas se tu quer saber o tamanho deles, a projeção ideal é o Peters. Uma curiosidade. A Groenlândia é esta ilha aqui, certo? A Groenlândia do mapa do Mercator, ela está praticamente do mesmo tamanho da América do Sul. Já na projeção de Peters, que valoriza o tamanho, olha lá, ela é muito menor do que o Brasil. E de fato, a Groenlândia é de 2 a 3 vezes menor que o território brasileiro. Ok? Não se esquece disso, hein? A questão política por trás de cada cartografia. Olha lá, projeção cônica, ideal para médias latitudes. Ideal para médias latitudes, o que significa isso? Entre 30 e 50, norte ou sul, de latitude, evidentemente, ok? E aqui a gente pode perceber que ela tem um formato de um meio círculo, ok? E claro, por final então, a projeção plana ou azimutal, muito utilizada nas regiões polares, certo? Vamos lembrar o seguinte, a bandeira da ONU não é essa aqui, mas ela é o mundo visto do hemisfério norte. Coincidência? Ela não é um órgão internacional? Quem está no centro do mapa da ONU? Justamente os países que são as maiores potências econômicas e políticas. E quais são os países na periferia desse mapa? América Latina, África e Ásia. Projeção, pessoal, sempre tem uma intenção, de acordo com o observador. Quando tu quer valorizar áreas polares, tu usa a projeção plana. Quando tu quer usar áreas com médias latitudes, projeção cônica. E quando são áreas próximas à linha do Equador, projeção cilíndrica. Certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje falou de orientação espacial, escala e projeções.
Um abraço e até a nossa próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.